E aí, torcedor tricolor? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. No vestiário do Fluminense, horas antes do confronto decisivo contra a Aparecidense pela terceira fase da Copa do Brasil, o ambiente era de tensão. Os jogadores, concentrados, realizavam seus últimos preparativos. Renato Gaúcho, técnico experiente e conhecido por sua franqueza, adentrou o espaço com passos firmes. O silêncio se instalou. Com um olhar sério, ele se posicionou diante do grupo e, sem rodeios, anunciou: "Vou poupar o Canobio. Ele não vai jogar hoje." A declaração caiu como uma bomba. O uruguaio, recém-contratado e peça-chave no esquema ofensivo, era esperado como titular. Os olhares se cruzaram, a surpresa era evidente. Renato continuou: "Precisamos pensar no coletivo. Temos uma sequência pesada pela frente, e é fundamental que todos estejam no auge físico e mental. Confio plenamente em cada um de vocês para superar esse desafio." A fala, embora direta, carregava uma mensagem de confiança e estratégia. O elenco, após o impacto inicial, assimilou a decisão. Jogadores como Germán Cano, artilheiro do time, e Arias, meio-campista criativo, entenderam a importância do rodízio e da preservação física. A equipe sabia que a temporada era longa e exigente, com compromissos no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. No Campeonato Brasileiro, o Fluminense ocupava a 7ª posição, com 14 pontos em 9 jogos. A campanha era sólida, mas a margem para erros era pequena. Na Copa Sul-Americana, o time buscava avançar na fase de grupos, enfrentando adversários como o Once Caldas. A gestão do elenco era crucial para manter o desempenho em todas as frentes. A decisão de poupar Canobio também visava o Mundial de Clubes, onde o Fluminense enfrentaria equipes como Borussia Dortmund e Ulsan Hyundai. A competição exigiria o máximo do elenco, e a preparação adequada era essencial. Renato Gaúcho, ciente disso, optou por preservar seus jogadores-chave. No campo, o time entrou determinado. A ausência de Canobio foi sentida, mas a equipe mostrou coesão e garra. Cano liderou o ataque com maestria, enquanto Arias e Ganso controlavam o meio-campo. A defesa, comandada por Thiago Silva, manteve a solidez. O jogo foi intenso, com a Aparecidense buscando surpreender. No entanto, o Fluminense impôs seu ritmo e garantiu a vitória. A classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil foi assegurada, e a estratégia de Renato Gaúcho se mostrou acertada. Após a partida, o técnico foi questionado sobre sua decisão. Ele respondeu: "Cada jogo é uma batalha, e cada decisão é pensada no melhor para o time. Hoje, mostramos que somos fortes como grupo." A resposta refletia sua filosofia de trabalho e liderança. O elenco, fortalecido pela vitória e pela gestão cuidadosa do treinador, seguia confiante para os próximos desafios. A temporada ainda reservava muitos obstáculos, mas o Fluminense demonstrava estar preparado para enfrentá-los. Renato Gaúcho, com sua experiência e visão estratégica, conduzia o time com maestria. Suas decisões, por vezes controversas, eram pautadas pelo compromisso com o sucesso coletivo. A torcida, apaixonada, reconhecia e apoiava seu trabalho. A jornada do Fluminense em 2025 era marcada por desafios e conquistas. A gestão do elenco, as estratégias adotadas e a liderança de Renato Gaúcho eram elementos fundamentais nessa trajetória. O time seguia firme, com os olhos voltados para os títulos e a glória. A decisão de poupar Canobio, inicialmente surpreendente, revelou-se uma peça-chave no planejamento da temporada. O Fluminense mostrava que, com organização e foco, era possível almejar grandes conquistas. A cada partida, o time reforçava sua identidade e determinação. A união entre jogadores, comissão técnica e torcida era palpável. O Fluminense de 2025 era um exemplo de comprometimento e paixão pelo futebol. Renato Gaúcho, com sua liderança firme e estratégica, guiava o time rumo aos objetivos traçados. A temporada prometia ser memorável,
e o Fluminense estava pronto para escrever mais um capítulo glorioso em sua história. A explosão emocional de Renato Gaúcho no vestiário antes da partida contra a Aparecidense foi um marco. Sua decisão ousada e estratégica demonstrou coragem e visão, características essenciais para um líder em busca do sucesso. A atmosfera no centro de treinamento Carlos Castilho mudou após aquela noite. Jogadores que antes apenas obedeciam ordens passaram a compreender a mentalidade vencedora que Renato Gaúcho queria imprimir. A declaração firme sobre Canobio foi mais do que uma decisão tática, foi um recado. Ninguém estava acima do coletivo, e todos deveriam estar prontos para assumir responsabilidades quando chamados. A confiança entre o técnico e o grupo se solidificou. Canobio, por sua vez, reagiu de maneira madura. Apesar da decepção evidente, o uruguaio compreendeu o gesto como parte de um plano maior. Na entrevista do dia seguinte, ele foi direto: confio no Renato. Se ele achou que eu precisava ser poupado, é porque estava pensando no melhor para o time. Estarei pronto quando me chamarem. Essas palavras ecoaram no clube como símbolo de comprometimento e espírito de grupo. Enquanto isso, os bastidores do Fluminense fervilhavam. A imprensa debatia incansavelmente a escolha de Renato, dividindo opiniões entre crítica e admiração. Parte dos analistas considerou ousada demais a decisão, ainda mais em um jogo de mata-mata. Outros exaltaram a frieza e a coragem de um treinador que conhecia os limites de seu elenco e não se deixava levar pela pressão externa. Internamente, a diretoria via com bons olhos o comando firme de Renato Gaúcho. O projeto do Fluminense para 2025 passava justamente por isso: equilíbrio entre desempenho técnico e gestão emocional. Com um elenco recheado de nomes experientes como Thiago Silva, Marcelo, Felipe Melo e o próprio Germán Cano, era necessário um comandante capaz de coordenar egos e manter todos em sintonia. Nas semanas seguintes, o efeito da decisão foi ainda mais perceptível. Canobio voltou a campo contra o Atlético Goianiense pelo Brasileirão e foi decisivo, marcando um dos gols na vitória por 3-1 no Maracanã. Ao final da partida, ele correu em direção ao banco de reservas e abraçou Renato, em uma cena que emocionou os torcedores presentes. O gesto simbolizava mais do que gratidão, era a união de um grupo que compreendia seu propósito. O Fluminense então embalou uma sequência de bons resultados. Pela Sul-Americana, venceu o Once Caldas fora de casa e ficou a um empate de garantir a vaga antecipada para a próxima fase. No Campeonato Brasileiro, colou no G4, ultrapassando rivais diretos como Cruzeiro e São Paulo. As atuações equilibradas mostravam que a gestão do elenco estava sendo feita com precisão cirúrgica. A torcida tricolor, sempre exigente, passou a enxergar Renato Gaúcho com mais respeito. Se no início da temporada ainda havia dúvidas sobre sua capacidade de conduzir o time em múltiplas frentes, agora era visível que ele sabia o que estava fazendo. A frase "vou poupar o Canobio" virou meme nas redes sociais, mas com um tom de orgulho, como se fosse um marco de virada. Nos treinamentos, o clima era de foco e camaradagem. Jogadores antes considerados reservas, como Ione Gonzalez, Lima e John Kennedy, passaram a ter mais minutos e corresponderam. A disputa por posições se intensificou, elevando o nível interno e permitindo que Renato escalasse o time com mais variações táticas sem perder qualidade. Do ponto de vista físico, o departamento médico também agradecia. As lesões diminuíram sensivelmente, reflexo direto da rotação promovida pelo treinador. Renato sabia que, para manter o Fluminense competitivo em 3 competições simultâneas, era preciso ter não apenas um time titular, mas um elenco inteiro em plena forma e motivado. No vestiário, aquela noite ficou marcada como um divisor de águas. Jogadores contavam entre si que foi ali que entenderam a essência do grupo acima do individual. Renato Gaúcho, mais do que um técnico, assumiu o papel de mentor, e isso fez toda a diferença. Cada palavra dita naquele vestiário ganhou peso e passou a ser levada a sério como nunca antes. Na coletiva após a vitória sobre o Vasco, já semanas depois do episódio, Renato foi questionado sobre o segredo da recuperação tricolor. Foi quando todos entenderam que ninguém joga por nome. Aqui, quem está melhor joga. E quem fica de fora, apoia. Isso é o Fluminense. Isso é o espírito de um time campeão. Com o time firme nas 3 frentes,
Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileirão, o Fluminense entrava no mês de junho com a confiança elevada. Os jogadores falavam abertamente sobre a possibilidade de títulos, mas com os pés no chão. Temos um treinador que nos mostra o caminho certo. Sabemos onde queremos chegar, declarou Thiago Santos. Na arquibancada, o torcedor voltou a cantar com mais paixão. A conexão entre time e torcida foi restaurada. Cada jogo no Maracanã se transformava em uma verdadeira batalha embalada pela energia vinda das arquibancadas. Renato sabia que, para conquistar algo grande, era preciso mais do que tática, era preciso alma. E ele havia conseguido reacender isso. No fim das contas, a frase dita no vestiário, "Vou poupar o Canobio", foi muito mais do que uma decisão momentânea. Foi um gesto simbólico que revelou a maturidade de um treinador que, apesar das críticas, acredita em sua visão e não teme decisões difíceis. Foi o início de um Fluminense mais forte, mais unido e, acima de tudo, pronto para fazer história em 2025. Olá, torcedor tricolor! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! A sequência de partidas após o episódio provou que Renato Gaúcho havia acendido algo que estava adormecido no Fluminense, a mentalidade vencedora. A rotação de elenco implementada com coragem fez com que jogadores antes coadjuvantes ganhassem protagonismo. Alexander cresceu como peça versátil, se alternando entre volante e lateral. Guga, antes irregular, mostrou firmeza defensiva. O grupo parecia ter encontrado um novo senso de identidade. O vestiário agora era mais unido. Nos bastidores, os relatos davam conta de que a convivência entre os jogadores havia melhorado significativamente. Canobio, longe de guardar mágoas, tornou-se uma espécie de líder silencioso. Seu comprometimento nos treinos e sua entrega em campo foram exaltados pela comissão técnica. Mais do que um atleta poupado, ele se tornou símbolo de uma filosofia nova, um time que pensa antes no todo e depois no individual. Nos jogos fora de casa, o Fluminense já não demonstrava a fragilidade de outras temporadas. Contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, o time segurou o ímpeto inicial do adversário e virou o jogo com autoridade. Cano, mais uma vez, deixou sua marca, mas o destaque da partida foi Lima, que entrou como titular e ditou o ritmo com visão de jogo e intensidade. Era o reflexo claro de um elenco que entendia sua função e sabia o momento de brilhar. O impacto da decisão de Renato não parava nos resultados. No clube, funcionários, dirigentes e até jogadores comentavam como o ambiente havia mudado. A estrutura, que já era considerada de alto nível, agora pulsava energia. Tudo parecia sincronizado. Desde a equipe de nutrição até o marketing, todos trabalhavam como se estivessem integrados a uma engrenagem de ambição. O Fluminense deixava de apenas disputar e passava a competir com o espírito de campeão. Renato Gaúcho, por sua vez, manteve o tom firme nas entrevistas. Não recuou 1 milímetro de suas escolhas. Quando perguntado novamente sobre Canobio, foi enfático: ele é um dos melhores jogadores do elenco. Mas aqui, ninguém tem cadeira cativa. Meu compromisso é com o Fluminense. E meu respeito maior é com o torcedor. A frase viralizou entre tricolores, estampando faixas nas arquibancadas e camisetas vendidas nas laranjeiras. Enquanto os adversários alternavam entre instabilidade e lesões, o tricolor das laranjeiras mantinha a consistência. Nos bastidores da CBF, já se falava que o Fluminense era um dos times mais bem treinados do Brasil. A inteligência na distribuição de minutos e a preparação física de ponta deixavam o elenco inteiro em condição de jogo, uma vantagem vital em uma temporada com calendário apertado. Na Sul-Americana, o Fluminense garantiu a liderança do grupo com uma rodada de antecedência, após uma vitória convincente sobre o Coquimbo Unido por 2-0. Renato aproveitou o bom momento para testar variações táticas. Em vez do tradicional 4-3-3, passou a usar o 4-4-2 com áreas mais recuado e 2 atacantes de área. A mudança surpreendeu os adversários e funcionou perfeitamente, revelando a profundidade do trabalho tático em andamento. As palavras ditas no vestiário antes do jogo contra a Aparecidense ecoaram também nas categorias de base.
Jovens como Arthur, João Lourenço e Matheus Reis passaram a ver no time profissional não apenas um destino, mas um espelho. O discurso de Renato influenciava até mesmo os treinadores da base, que adaptaram suas metodologias ao novo padrão mental que dominava o clube. Com o time engrenado, Renato Gaúcho se aproximava de um feito histórico: levar o Fluminense a títulos em 3 frentes no mesmo ano. Algo que poucos treinadores ousariam prometer no início da temporada agora parecia palpável. Nos corredores do clube, falava-se em planejamento a longo prazo, com o técnico se tornando o pilar de uma nova era tricolor. A permanência de Renato já estava sendo discutida mesmo antes do fim do Brasileirão. Canobio, por sua vez, se tornou um dos grandes nomes da temporada. Seus gols contra o Palmeiras e Atlético Mineiro foram decisivos para manter o time na briga pela liderança. Em ambos os jogos, ele comemorou apontando para o banco de reservas, um gesto claro de gratidão ao treinador que ousou acreditar que até as ausências podem construir vitórias. No Maracanã, os jogos agora começavam com um canto que ecoava da arquibancada: é o time do Renato. O torcedor, que sempre teve uma relação de amor e desconfiança com treinadores, agora abraçava completamente a filosofia do comandante. Cada jogo era uma final, e o clube respirava competitividade, entrega e foco total. Mesmo os rivais reconheciam a força do Fluminense. Técnicos adversários elogiavam publicamente o padrão de jogo e a consistência do time. Com Renato no comando, o tricolor havia ganhado respeito nacional. Não apenas por sua camisa pesada ou por sua história, mas pelo futebol moderno, coletivo e competitivo que apresentava a cada rodada. A declaração que gerou dúvida e polêmica, ao final, tornou-se o símbolo da transformação. Vou poupar o Canobio. Ele não vai jogar hoje. Era a frase que, sem que ninguém imaginasse, daria início a uma das campanhas mais marcantes da história recente do Fluminense. Um grito silencioso que ecoou mais alto do que qualquer palestra motivacional. Um gesto de quem sabe que para vencer, às vezes, é preciso recuar. O Fluminense de 2025 não era apenas um time. Era um movimento. Um clube que entendeu que a vitória não se faz com 11 titulares, mas com um elenco inteiro comprometido. E esse entendimento começou naquela noite silenciosa no vestiário, com uma frase simples, mas poderosa. Renato Gaúcho, mais uma vez, provava que o futebol é feito de decisões ousadas, e de quem tem coragem de bancá-las. Na reta final da temporada, o Fluminense mantinha vivo o sonho de conquistar títulos em todas as frentes. O time chegava às semifinais da Copa do Brasil jogando com autoridade, atropelando adversários e mostrando maturidade nas decisões. Na Sul-Americana, já classificado para as oitavas, o tricolor era considerado por muitos o grande favorito. No Brasileirão, disputava ponto a ponto com os líderes, oscilando menos que os rivais diretos e apresentando o futebol mais organizado do campeonato. O reflexo disso tudo estava dentro e fora de campo. O vestiário já não era mais um local de tensões e disputas silenciosas por posição, era uma verdadeira sala de guerra estratégica, onde todos sabiam que poderiam ser convocados a qualquer momento para o sacrifício. Jogadores como Martinelli, Léo Fernandes, John Kennedy e Manuel entenderam que cada treino, cada minuto em campo, cada substituição, tinha um propósito definido. E esse propósito era vencer, todos, juntos. A imprensa, que antes criticava as decisões frias de Renato Gaúcho, agora se rendia. Manchetes que antes apontavam a suposta imprudência do técnico por deixar Canobio no banco viraram elogios rasgados à gestão europeia aplicada por ele. O treinador, sem se importar com aplausos ou vaias, mantinha sua postura serena, firme e fiel ao seu plano. Para ele, o protagonismo sempre seria do time, jamais do ego. A torcida, talvez o maior termômetro emocional do clube, havia encontrado no Fluminense de Renato um espelho. A entrega em campo, o respeito à camisa, a disciplina tática e a paixão refletida em cada dividida reacenderam algo que parecia perdido. Crianças voltaram a vestir o manto com orgulho. Os cantos nas arquibancadas ficaram mais altos. E os sorrisos após os jogos se tornaram mais frequentes, mais sinceros. O Canobio que foi poupado naquele dia já não era apenas o atacante uruguaio contratado com grandes expectativas. Ele havia se transformado em símbolo de uma ideia. A ideia de que o futebol vai além de talento.
vai além de correr. É sobre saber a hora certa de entrar. E, principalmente, de esperar. E quando entrou, ele fez valer cada segundo de espera, transformando-se em uma das peças mais decisivas do Fluminense na temporada. Renato Gaúcho, que já havia marcado seu nome no futebol brasileiro como jogador e como treinador, estava agora escrevendo um novo capítulo, não apenas na sua carreira, mas na história do Fluminense. Seu nome já ecoava como um dos grandes responsáveis por uma revolução silenciosa e poderosa, a da reconstrução de um clube por meio de escolhas firmes, por mais impopulares que fossem no momento em que eram feitas. E é assim que essa história ficará marcada. Não apenas pela vitória contra a Aparecidense. Não apenas pela boa fase em campo. Mas por aquele instante específico, dentro do vestiário, em que Renato Gaúcho, em tom firme e quase profético, disse: "Vou poupar. O Canobio não vai jogar hoje." A frase que, sem querer, se transformou no gatilho de uma transformação tática, emocional e institucional. Um momento. Uma escolha. Um treinador que não teve medo de enfrentar a crítica para construir a confiança. Um elenco que entendeu o valor da coletividade. Uma torcida que voltou a acreditar. O Fluminense de 2025 é mais do que um time em boa fase. É um time que aprendeu a vencer não só com os pés, mas com a cabeça e com o coração. E esse aprendizado começou com uma simples frase. Uma frase que hoje faz parte da identidade tricolor. Sim, a temporada ainda não acabou. Títulos ainda estão por vir. Mas uma coisa é certa, o Fluminense já venceu. Venceu na mentalidade. Venceu na postura. Venceu ao mostrar ao Brasil e ao mundo que disciplina, coragem e inteligência emocional podem ser tão determinantes quanto uma jogada de craque. E essa vitória tem assinatura, Renato Gaúcho. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.